Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver alguns exercícios da lista 1 e 2 referente à parte de integrais múltiplas. Provavelmente o vídeo vai ficar bastante longo e aí na descrição eu coloquei o momento em que eu faço cada exemplo, tá? Para ficar mais fácil de vocês focarem naquelas questões que vocês estão com mais dificuldade e aí poder sanar as dúvidas de vocês. Então, para iniciar, a gente vai começar pela questão da lista 1, a questão 1, letra B, que pede para fazer essa integral através de soma de rima. A integral de 2x mais 1, onde a região R é o produto cartesiano entre o intervalo 2, 6 e o menos 1, 4. Então, a gente viu no vídeo integral de rima que essa integral é definida por limite com m e n tendendo a mais infinito, da soma de igual a 1 até m, da soma de j igual a 1 até n, de f de x, y, j, delta x, delta y. Essas escolhas de x, y, j, delta x e delta y foram feitas de modo a tornar a integral mais simples de resolver. Então, a gente tinha que o delta x era dado por b menos a sobre m, para a gente dividir o intervalo, nesse caso o intervalo 2, 6, em m partes iguais, então dá 4 sobre m. O delta y era dado por d menos c dividido por n, então dava 5 dividido por n. O xi é a mais i vezes delta x. Como a é 2, vai ficar 2 mais 4i sobre m. O yj era c mais j delta y. Então, fica menos 1 mais 5j sobre n. E, por fim, que a gente precisa também calcular, o f, calcular aqui em cima, o f de xi yj, que é dado por 2xi mais 1, tendo em vista que a função f é a função 2x mais 1, então isso aqui vai ficar 2 vezes 2 mais 4i sobre m mais 1, que é igual a 8i sobre m mais 5. Bom, então com isso a gente vai agora utilizar todos esses dados aqui para calcular esse limite. Então, vai ficar o limite com m e n tendendo a mais infinito dessas somas. A função f é 8i mais 5 sobre m, perdão, aqui é 8i sobre m mais 5, vezes 4 sobre m, vezes 5 sobre n. Então, primeiramente, a gente vai calcular esse somatório que está aqui em relação ao índice j. Então, aqui vai ficar igual a limite, como estava antes, né? Repetindo tudo. Como tudo que está aqui dentro desse somatório não depende do índice j, em relação a j, isso é uma constante. E quando você tem um somatório de uma constante, você repete a constante, mais 5, 4 sobre m, 5 sobre n, e multiplica por n, né? Então, se eu somo essa coisa que está aqui dentro n vezes, né, de j igual a 1 até n, você vai repetir ele vezes n. E aí, eu cancelo o n com n aqui. Então, fica o limite, aqui vai dar 20 vezes 8, então 160 i sobre m ao quadrado,
mais, que vai ficar 5 vezes 4 vezes 5, que dá 100, dividido por m. Bom, esse somatório agora é no índice I, e essa primeira parcela depende de I. Então, pela dica que é dada na questão, a gente sabe que isso vai dar 160 m vezes m mais 1 dividido por 2. Como tem o m ao quadrado, aqui vai ficar 2m ao quadrado. Mas esse segundo fator não depende de I, então vai dar L vezes m. E aí, simplificando, o m vai cortar, aqui também. 160 também eu vou cancelar com 2. Então, isso vai ficar o limite com mn tendendo a mais infinito de 80 vezes m mais 1 dividido por m mais 100. Esse primeiro fator do limite, quando m vai para infinito, vai para 80. E o segundo, por ser constante, vai dar a própria constante, então o limite dá 180. Consequentemente, a integral que a gente desejou calcular é igual a 100. Uma observação é que a gente viu no segundo vídeo que existia uma forma mais simples de calcular essa integral, né? Então, quando eu estava sob um retângulo, a gente conseguia calcular a integral por integral de A até B, da integral de C até D, ou vice-versa, de f de xy, dy dx, ou invertendo a ordem de integração. Então, a gente pode conferir esse resultado que a gente obteve através de soma de rima usando o teorema de Fubini. Então, aqui ficaria, vou usar a primeira versão, ficaria integral de 2 até 6 da integral de menos 1 até 4 da função 2x mais 1 dy dx. Nesse caso, a primeira integral vai dar 2x mais 1 vezes y, com y variando de menos 1 até 4, que isso vai ficar integral de 2 a 4, que vai ficar 2x mais 1 vezes 4, menos 2x mais 1 vezes menos 1. Então, isso vai dar 5 vezes 2x mais 1. Eu posso colocar essa constante aqui para fora da integral, que isso vai ficar 5 vezes a integral de 2x em relação a x é x ao quadrado, a integral de 1 é x com x variando de 2 até 4. Então, aqui vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado. Perdão. Aqui é tudo 6, tá? 6 e 6. Então, aqui fica 36 mais 6 menos 4 mais 2. Ou seja, vai dar 5 vezes 36, que é exatamente 180, que foi o resultado que a gente obteve através de soma de rima, ok? Então, essa é a questão 1, item B da lista 1. Passando para a segunda questão da lista 1, os primeiros itens dessa lista, você vai usar o teorema de Fubini diretamente, tá? Então, em geral, as regiões da letra do item A até o item D são regiões em que você está calculando a integral sobre retângulos. Então, na letra E a coisa muda um pouco, porque aqui a gente vai dar uma olhada de como é essa região, beleza? Bom, então a gente vai calcular a integral sobre a região D, onde a região D é a região dos pares x e y, com x entre 0 e 2 e y entre 0 e x, dessa função que está aqui. Então, esboçando primeiramente a região, como é que é ela, né?
a gente tem que o x aqui está entre as curvas x igual a zero. A curva x igual a zero é o eixo y. Essa é a curva x igual a zero. E a curva x igual a 2, tá? Que é a reta paralela ao eixo y que passa no 2. E o y está entre y igual a zero, que é o eixo x, perdão, e y igual a x, né? Então, se aqui, vamos pensar que aqui é 2, e aqui é a reta y igual a x. Então, a região que a gente está calculando essa integral é essa região aqui, tá? Então, montando a integral, não era necessário, nesse caso, a gente esboçar a região, mas eu estou fazendo esse esboço para vocês entenderem o que é que está acontecendo, tá? Então, aqui vai ficar integral, o x varia de 0 a 2, o y varia de 0 a x, de y raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado dy dx. Essa primeira integral a gente faz usando substituição, e aí vai dar menos 1/3, vou colocar já para fora da integral, da raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado ao cubo, com y variando de 0 a x dx. Então, isso vai ficar menos 1/3, integral de 0 a 2. Quando eu substituo y por x, aqui vai dar 0. Aí, menos, substituindo y por 0, vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado ao cubo. Como esse x é sempre positivo, aqui é x ao cubo, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado ao cubo vai dar x ao cubo. Então, isso vai dar, o menos com menos vai dar mais, fica 1/3 da integral de 0 a 2 de x ao cubo, que dá 1/3 de x à quarta sobre 4, com x variando de 0 a 2, que é 16 sobre 12, e simplificando 4/3. Em relação a essa questão, se eu perguntasse aqui para vocês inverterem a ordem de integração, o que é que ficaria, né? A gente iria olhar aqui a função, em vez de eu calcular na ordem dy dx, eu iria querer dx dy. E como é que eu vou saber como é a variação do x? Eu traço uma reta paralela ao eixo x e observo qual é a primeira curva que essa reta toca, a curva y igual a x. Então, significa que o x é maior ou igual a y. Então, começa em y e termina nessa reta, que é a reta x igual a 2. Então, termina em 2. E o y? Aí você vai olhar as constantes. O y aqui está variando entre quanto e quanto? De 0 até 2. Aí você pode avaliar, será que essa forma foi mais simples de integrar ou essa forma seria mais simples? Nesse caso, como aqui seria em relação a x, essa integral a gente teria que fazer usando substituição trigonométrica, certo? Então, a questão 2, letra E é isso. Vamos agora fazer a 2, letra G. Nesse caso aqui, eu tô com a integral de 2x menos y e a região D, a região do primeiro quadrante, delimitado pela curva y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com x maior ou igual a 0. Bom, essa curva aqui, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, é 1/4 da circunferência de raio 1, tá? Então, é um pedacinho da circunferência.
Vamos tentar desenhar assim melhorzinho, né? Tá? Então, isso aqui é y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, tendo em vista que a gente está considerando x maior ou igual a zero. Então, esses pontos aqui, que é 1, que é 1, que é 0, x e y, e a região D é essa região aqui. Então, aqui a gente, de fato, precisa fazer o esboço para ser capaz de definir quais são os limites de integração. E aí você escolhe se você quer a ordem dx dy ou dy dx, tá? Na ordem dx dy, como é que ficaria aqui essa integral? O x, para a gente olhar novamente, a gente traça uma reta paralela ao eixo x, a gente olha, primeiro toca essa curva e depois essa, né? Essa curva eu não coloquei aqui, né? Mas isso aqui é o eixo y. O eixo y é dado por x igual a zero. Assim como aqui embaixo é o eixo x, que é dado por y igual a zero, tá? Então, aqui vai ficar, o x está começando em x igual a zero e terminando nessa curva que está aqui. E aí, a gente sabe que essa curva que está aí é a curva y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, é y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Então, isolando, eu tenho que x ao quadrado é raiz... Perdão. X ao quadrado é 1 menos y ao quadrado. Então, como aqui eu estou considerando só valores de x positivos, x é 1 menos y ao quadrado. Então, aqui vai ficar até raiz de 1 menos y ao quadrado. E o y está variando de 0 até 1. Eu não vou calcular essa integral, tá? Aqui, principalmente nos exercícios de aqui para frente, o foco vai ser olhar como a gente monta as integrais, como a gente escolhe os limites de integração direitinho para a gente depois calcular a integral. Então, essa parte de integração vocês viram no cálculo N2, e se vocês tiverem alguma dúvida, só me perguntar depois. Mas eu não vou focar aqui, porque o intuito é a gente aprender a parte exclusiva, né, de cálculo N3. Se a gente fosse na outra ordem, né, dy dx, para a gente olhar a variação do y, a gente faz como? A gente traça uma reta paralela ao eixo y e olha, primeiro ele está tocando a curva y igual a zero e depois y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, fica de 0 a raiz de 1 menos x ao quadrado, e o x está variando aqui de 0 até 1. Então, tem essas duas opções. Essa integral é uma integral simples de calcular, né? Integral de polinômios. Então, tudo certinho. Aí, eu vou deixar de exercício a conclusão. Agora, vamos fazer o item I. Bom, então, no item I, a região D é a região delimitada, é uma região triangular, onde esse triângulo tem como vértices o 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Então, novamente, a gente vai começar fazendo a questão, esboçando a região D. Então, tem um vértice 0, 0, outro no ponto 1, 0 e outro no ponto 1, 1. Tá? Esse aqui é 1. Então, quando a gente ligar esses pontos, né, a gente vai ter a região triangular, que já é uma região que a gente viu em outros exemplos. E aí, se a gente tem a região triangular, agora a gente precisa saber quais são, que curvas, né, representam esses limites dessa região. Essa aqui é simples, que é a reta x igual a 1.
O eixo x a gente já viu que é y igual a zero. E essa aqui a gente já viu em outro vídeo como obter, né? Porque se é uma reta, a gente sabe que passa no ponto 1 e no ponto 0, 0. Então, só é montar a equação da reta, né? Y igual a x mais b. Esse é o método mais geral. Tem caminhos mais curtos, mas eu vou fazer por esse, porque eu acredito que exige a definição e aí é mais fácil vocês lembrarem depois. Então, quando x é 1, y é 1, então eu tenho que 1 é a mais b. E quando x é 0, o y é 0. Então, eu tenho que b é igual a 0. Quando a gente resolve esse sisteminha que está aqui, a gente vai chegar que o b é 0, que já está, né? E se b é 0, a é 1. Então, essa é a reta y igual a x. Ok, então como é que vai ficar aqui a integral? Vai ficar, se eu faço dx dy, aí como é que o x varia? Olhando aqui a reta paralela ao eixo x, toca primeiro aqui e depois aqui. Então, eu tenho que o x, ele começa em x igual a y e termina em x igual a 1. E o y varia aqui, né, entre 0 e 1. Ou eu posso fazer a integral na ordem dy dx. E aí, novamente, para eu saber a variação do y, eu traço uma reta paralela ao eixo y. Essa reta, ela toca primeiro a curva y igual a 0 e ela sai aqui em y igual a x. E o x varia de 0 até 1 nessa região. Então, novamente, a conclusão eu deixo como exercício. A terceira questão dessa lista 1, ela é justamente para vocês fazerem essas inversões de ordem de integração. Então, como eu tentei passar mais ou menos a ideia aqui nesses dois exemplos, para o vídeo não ficar longo, porque ainda eu vou resolver as questões da lista 2, não ficar tão longo, né, porque já vai ficar longo. Eu vou resolver logo as questões da lista 2, em vez de ficar abordando essa lista, a questão 3 da lista 1, tá? Essa questão, que a primeira, né, que eu vou fazer um item B, na verdade, a questão 1 como um todo, ela pede para fazer integrais duplas usando coordenadas polares, que no caso é quando a gente faz x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ, né? Onde, fazendo aqui bem pequenininho, pensando no plano cartesiano, o θ é esse ângulo e o r é o raio desse triângulo que aqui é formado, tá? Na região. Aqui é x, aqui é y, enfim. Quem tiver dúvida, volta lá um pouquinho o vídeo de integrais com coordenadas polares, né? A gente viu também que, para a gente calcular em coordenadas polares, isso fica a integral de alfa até beta da integral de h1 de θ a h2 de θ da função calculada no x, né, que é r cosseno θ, y é r seno θ, r dr dθ, onde aqui o θ ele está variando entre esse alfa e o beta, e o r está variando entre h1 e h2. Beleza? Então, a gente precisa descobrir quem é θ, como é a variação do θ, como é a variação do r, e calcular a função em x e y aqui nas coordenadas polares. A gente usa coordenadas polares, assim, em geral, quando surgem termos na função com essa cara, x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, termos quadrados dessa forma. Ou quando a região é uma região polar, uma região circular, vamos pensar assim, de um modo mais simples e menos formal, né? Vamos pensar dessa forma. Então, como qualquer outra questão de integral dupla, a primeira coisa que a gente faz é esboçar essa região, tá? Então, vamos esboçar a região aqui. A gente tem aqui, pelas integrais, que
o x aqui varia entre 1 e 2, tá? Então, entre a reta x igual a 1 e a reta x igual a 2. Vamos tentar aqui fazer uma reta. E o y varia entre y igual a 0, que é o eixo x, y igual a 0, e a reta y igual a x, tá? Então, no 1 dá 1 e no 2 dá 2. E a reta y igual a x. Então, é essa região aqui. Para a gente olhar a variação do θ, a gente vai ver como é o ângulo, né? Onde é o ângulo de entrada e o ângulo de saída. Então, a região ele começa aqui no eixo y, na reta no eixo x, na reta y igual a 0. Então, o ângulo de entrada, o θ, é 0, né? Então, a região vai indo, até chegar na reta y igual a x. Que se a gente olhar esse ângulo aqui, esse ângulo é 45 graus, né? Vocês conhecem. Que a gente representa em radianos por π sobre 4. Então, o θ varia de 0 a π sobre 4. Esses outros limites aqui de integração, vamos observar o seguinte. Para a gente saber o R, imagine que tem uma reta aqui. Essa reta, ela entra nessa primeira curva e sai nessa segunda curva. Essa primeira curva em coordenadas cartesianas é a curva x, vou colocar aqui em cima, tá? É a curva x igual a 1. E a segunda é a curva x igual a 2. Mas em coordenadas polares, x é o quê? X é r cosseno de θ. Então, eu tenho que r cosseno de θ é igual a 1 e r cosseno de θ é igual a 2. Consequentemente, eu vou ter que o r aqui, ele é 1 sobre cosseno, e nesse outro é r igual a 2 sobre cosseno. Então, em coordenadas polares, o r, ele começa nessa curva, então ele varia de 1 sobre cosseno de θ a 2 sobre cosseno de θ. Tá certo? Então, aqui vai ficar a integral. O θ varia de 0 a π sobre 4, da integral de 1 dividido por cosseno de θ a 2 dividido por cosseno de θ. Quando você substitui em coordenadas polares x por r cosseno θ e y r seno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado dá r ao quadrado. Então, aqui essa função 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 1 sobre r ao quadrado vezes r dr dθ. E mais uma vez, a finalização deixo como exercício. Percebam que aqui a gente usou coordenadas polares por conta da função. Integrar essa função sem usar coordenadas polares seria impossível, tá? É o análogo à substituição trigonométrica. Não dá pra gente fazer uma substituição simples, não dá pra fazer por partes. Então, a técnica é usar coordenada polar. Já na letra D, na primeira questão, letra D, o que é que vai acontecer? Eu também tenho esse termo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, que me força a fazer por coordenadas polares, mas além disso, a gente vai dar uma olhada nessa região D, que é a região do primeiro quadrante, delimitada pelas circunferências de raio 1 e raio 3. Então, esboçando essa região. Então, como é só no primeiro quadrante, né, eu vou pensar aqui raio 1 e raio 3. Então, aqui 1
e aqui 3. Então, a região aqui, né? Essa é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E essa x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Bom, reforçando, aqui x é r cosseno θ, y é r seno θ. Quando eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado, dá r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ, que dá igual a r ao quadrado. Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, novamente aqui, usando coordenada polar, vai ficar integral, a gente vai ver a variação do θ, a variação do r, que vai ficar seno x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, vezes r dr dθ. Esse r é justamente o módulo do jacobiano, né? Se você calcula o jacobiano dessa transformação, o módulo dele dá r. Aí, novamente, como é aqui que vai variar o θ? A região, ela inicia aqui no eixo x, então o θ é 0. E aí, o ângulo vai vindo até chegar no eixo y. Então, aqui eu chego no ângulo de 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então, aqui vai variar de 0 a π sobre 2, o θ. E o r? O r, ele começa, se eu traço aqui a reta, né, uma reta aqui, ele toca primeiro essa curva e depois essa. Aí, vamos observar. A primeira curva é a curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é quem? Isto é, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, r ao quadrado igual a 1. Como r é sempre positivo, r igual a 1. Então, essa curva em coordenadas polares é r igual a 1. Então, começa aqui no 1. Para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, a gente vai ter que, como x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, vai dar r ao quadrado igual a 9, então r igual a 3, que é o que a gente já sabia, né? São circunferências de raio 1 e 3. Então, aqui, o raio varia de 1 até 3. Então, a gente percebe que quando eu estou numa região polar, né, uma região circular assim, fica mais fácil da gente delimitar esses limites de integração. Então, mesmo que essa função ela não fosse favorável à integração polar, né, fosse integral por coordenadas polares, fosse outra função, o domínio por si só já iria sugerir a gente fazer essa integral usando coordenadas polares, porque fica mais simples. Bom, e é isso. Aqui, mais uma vez, eu vou deixar como exercício, tá? A conclusão dessa integral, porque vocês vão usar só técnica de integração, substituição, nesse caso, e aí vocês resolvem. Então, a próxima questão é a questão 2, da lista 2, em que é dada a transformação U igual a, x igual a 2U e y igual a 3V, e a questão pede para calcular a integral sobre d de x ao quadrado dA, onde d é limitada pela elipse 9x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Então, para a gente esboçar essa elipse, lembrem que a equação de elipse em geral é assim, né? Fica mais fácil da gente visualizar, é dessa forma. Então, como ela não está nessa forma, o que eu vou fazer é dividir tudo por 36 aqui. Se a gente dividir tudo por 36, fica x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, igual a 1. Ou seja,
O A é 2 e o B é 3, né? Então, o esboço, que provavelmente não vai ficar dos melhores, aí vocês usam um pouco da imaginação. Eu vou marcar aqui menos 2, 2, 3, menos 3. E vai sair uma elipse maravilhosa. Eu disse que não ia ser muito maravilhosa, mas é isso. Então, essa é a região D. Em mudança de variável, lembrem que como é que a gente calcula? Fica a integral sobre a região R, que é uma região que é transformada através da transformação dada, né? Nesse caso, a transformação tá aqui, né? A T transforma a R na D e a inversa a D na R que a gente vai obter. Aí fica F calculado em X de UV, Y de UV, módulo do jacobiano, du dv. Então, para a gente começar, vamos primeiro entender como é que está sendo essa transformação. A minha região R, como é que eu vou obter ela? Eu vou olhar primeiro os limites da minha região D. Nesse caso é simples porque a gente só tem um limite, né? Uma região que limita, que é justamente a elipse. Então, vamos ver o seguinte. Se x é igual a 2u e y é igual a 2v, o que é que acontece com essa equação da elipse? Vai ficar 9 vezes 2u ao quadrado mais 4 vezes, aqui é 3, né? 3v ao quadrado igual a 36. Então, vai dar 36u ao quadrado mais 36v ao quadrado igual a 36. U ao quadrado mais v ao quadrado igual a 1, né? Dividindo tudo por 36. Então, a região R, eu vou desenhar no próximo slide, é uma circunferência no plano UV, é uma circunferência de raio 1. Novamente, usem a imaginação de vocês. Isso é uma circunferência de raio 1. E essa é a minha região R. Então, quer dizer que essa transformação que a gente está considerando, ela pega essa região D, que é uma elipse, e leva na região R, que é uma circunferência. Depois a gente vai analisar os limites de integração aqui. Mas a gente vai ficar com integral sobre R. Aí, vamos lá. A função f é a função x ao quadrado. Em termos de 2u, isso dá 4u ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4u ao quadrado. Quem é o jacobiano dessa transformação? Como eu sei que x é 2u e y é 3v, aqui vai ficar a derivada de 2u em relação a u, que dá 2, de 2u em relação a v, dá 0, de 3v em relação a u, dá 0, e de 3v em relação a v, dá 3. Então, isso aqui vai dar igual a 6. O módulo de 6 é 6, du, que é igual a 24, integral de u ao quadrado, du dv. E aqui, por conta da característica da região R, a gente pode usar coordenadas polares para concluir essa questão. Então, novamente, eu não estou fazendo as questões como um todo, porque eu estou querendo dar o máximo de ideias para vocês em várias questões, tá bom? Então, eu vou deixar vocês concluírem. Quem tentar concluir e não conseguir, me avisa que eu explico depois. A questão 4 da lista, né? A questão 3 eu deixei como para entregar. A questão 4, ela é bem direta, porque você já tem os limites de integração de cara definidos. Então,
Por exemplo, na letra D, eu peço a integral de 2x, a integral tripla, sobre a região E, perdão, que é dv. Mas a região E, ela já está explícita, né? O y varia de 0 a 2, o x de 0 a raiz de 4 menos y ao quadrado e o z de 0 a y. Então, é só você montar, que vai ficar a integral de 0 a 2, da integral de 0 a raiz de 4 menos y ao quadrado, da integral de 0 a y, 2x, dz, dx, dy. E aí você integra. Não tem muito o que fazer aqui não, tá bom? A quinta questão, eu vou só falar um pouquinho sobre essa aplicação, porque ele pede para usar que, dado uma região D, você consegue calcular a área dessa região através da integral dupla sobre D de D de A, que implicitamente está a integral sobre D da função 1dA, né? E para fazer um paralelo no que vocês viram em cálculo N2. Bom, lá em cálculo N2, quando vocês tinham, vamos pensar aqui numa região entre o intervalo A, B, o x variando de A até B, e aqui uma curva F, e abaixo uma curva G. Então, quando se pedia a área dessa região, como é que vocês calculavam? Vocês calculavam pela integral de A até B, de f de x, menos g de x, dx. Então, vou definir essa região D aqui como sendo justamente isso. Os pares x e y, tal que x está entre A e B, e o y está entre F e G. Tá? Então, aqui como é que fica a integral dupla sobre D de dA? Vai ficar a integral de A até B, da integral, o y, perdão, aqui é trocado, tá? A região que está abaixo é a G e a que está acima é a F. Então, de G até F, dy dx. A integral de dy vai dar y, com y variando de G até F. Então, vai ficar F menos G dx, que é justamente a área. Tá? Então, é uma aplicação de integral dupla aí nesse caso. Tem outras aplicações, principalmente na física, que estão no livro do Stuart ou qualquer outro livro de cálculo, que vocês podem ver que, assim, como o período do PL é bem curto, eu optei por omitir essa parte e tratar em alguns exercícios. Então, estudem essa parte depois. Bom, na sexta questão é pedido para calcular essa integral através de coordenadas cilíndricas. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar que em coordenadas cilíndricas o x é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é z mesmo. Então, a gente está aqui no espaço. Aqui é o x, o y e o z. Se eu tenho um ponto aqui, esse ponto você projeta, né? Então, tem a coordenada x, y. O θ era como a gente tinha antes. O r vai ser igual lá em coordenadas polares. E o z é essa altura mesmo, né? O z é o z mesmo. Então, você percebe que o mais importante é a gente olhar a projeção dessa região toda no plano XY. E é isso que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, perceba que o x, ele varia de 0 a 2, e o y, ele varia entre menos raiz de 2x menos x ao quadrado e raiz de 2x
menos x ao quadrado. Ou seja, quando a gente ajusta aqui essas raízes quadradas, a gente chega aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2x, tá bom? E aí você talvez não consiga identificar de cara o que é essa região, né? Que organizando é isso aqui. Completando quadrado, que é uma coisa que vocês provavelmente fizeram em geometria analítica, isso fica x menos 1 ao quadrado, né? Ou quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 2x, mais y ao quadrado, igual a 1. Então, essa equação aqui, x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado, se transforma na próxima, completando quadrado. E assim a gente consegue enxergar que isso é uma circunferência com centro em 1, 0 e raio igual a 1. Então, no plano XY, a projeção dessa região no plano XY dá uma circunferência com centro em 1, 0 e raio 1. Que novamente vocês já estão ligados que eu vou até apagar aqui, vou desenhar logo a circunferência, aqui é raio 1, né? Pronto, então essa é a região. O θ aqui, ele varia de quanto a quanto? Perceba que a região, ela inicia aqui, que é quando o θ é menos π sobre 2, e ela vai indo, até chegar aqui em cima, que é quando o θ é π sobre 2. Então, o θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. E para a gente descobrir o R, como é que a gente faz? A gente substitui as coordenadas que a gente tem, as coordenadas cilíndricas, na equação da região aqui que limita, que é justamente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Então, substituindo, eu vou ficar com R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, que é justamente aqui. Na verdade, a gente já viu antes, né? Que quando eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado, isso dá justamente R ao quadrado. Então, aqui vai ficar R ao quadrado igual a 2x, só que x é R cosseno de θ. Ou seja, o R vai ser 2 cosseno de θ. Então, o R aqui, ele sai do zero e vai até a curva, né? A circunferência, que é determinada por R cosseno de θ. Então, varia de 0 a R cosseno... A R não, a 2. A 2 cosseno de θ. Ah, professora, e o Z? O que é que o Z vai fazer? O Z, ele é Z mesmo. Então, se o Z tá variando de 0 a x ao quadrado mais y ao quadrado, como a gente tem aqui, ó. Então, o Z vai variar de 0. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenadas cilíndricas? É R ao quadrado. Então, aqui vai ficar a integral de 0. Na verdade, não era de 0, era de menos π sobre 2 a π sobre 2 da integral. O R era de 0 a 2 cosseno de θ e o Z de 0 a R ao quadrado. A função, substituindo x e y pelas coordenadas que a gente tem, x, y e z, então vai ficar como x ao quadrado mais y ao quadrado, R ao quadrado, vai ficar R ao quadrado. Aí, vai vezes o R, né, que é o módulo do jacobiano, dz dr
de θ. E aí vocês concluem. Para finalizar, a questão 7, item A, é para fazer essa integral tripla em coordenadas esféricas. Então, aqui, o x está entre menos 2 e 2, o y entre essas duas curvas e o z entre essas outras duas. E aí, só para reforçar um pouquinho, como é coordenadas esféricas? Eu estou aqui no espaço x, y e z, e eu tenho um ponto P aqui. Então, eu vou ter uma distância da origem a esse ponto P. Essa distância é o que a gente chama de ρ. Esse ângulo entre o eixo Z e essa reta, esse segmento de reta OP, é chamado de φ, é o ângulo φ. E quando a gente projeta o ponto, aqui no plano x e y, a gente tem o ângulo θ. Então, as coordenadas são dadas por ρ, φ e θ. E aí, as coordenadas esféricas são x igual a ρ, seno de φ, cosseno de θ, y igual a ρ, seno de φ, seno de θ, e z igual a ρ, cosseno de φ, tá bom? Quando você calcula o jacobiano dessa transformação, o módulo do jacobiano, na verdade, ele dá ρ ao quadrado seno de φ, tá bom? Então, a gente vai ver quem é ρ, quem é φ, quem é θ. E começando por θ, como ele é o mesmo ângulo lá de coordenadas cilíndricas, a gente vai dar uma olhada aqui nesses limites entre x e y, né? Então, o x varia entre menos 2 e 2 e o y entre menos 4. Menos raiz de 4 menos x ao quadrado e 4 menos x ao quadrado. Então, aqui, isso é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ou seja, uma circunferência de raio 2. Então, no plano XY, isso é uma circunferência de raio 2, tá? Então, o θ aqui ele vai variar de quanto a quanto na região? De 0, como ele dá a volta completa, ele vai variar de 0 a 2π. A gente vai precisar esboçar essas curvas. Z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado e z igual a raiz de 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa primeira, z, deixa eu aqui desenhar um espaço primeiro. Se eu pego z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é um cone, que é a parte de cima do cone. Quem não lembra como faz isso, vocês têm que ir primeiro esboçar nos planos coordenados, fazer curva de nível, tudo aquilo que vocês irem calculando em 2. Então, daqui de cara, a gente já tira, como o φ é esse ângulo, a gente já tira que esse ângulo aqui, ele começa em 0, né? E vai até π sobre 4, porque aqui é um ângulo de 45 graus. Então, o φ, vou colocar aqui do lado, ele vai de 0 a π sobre 4, tá? A outra curva que a gente tem é z igual a raiz de 8 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, que isso é x menos aqui também, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 8. Então, essa é a parte de cima de uma esfera de raio raiz de 8. Então, se você imagina aqui uma esfera, vamos imaginar aqui uma esfera de raio raiz de 8.
Eu tô pegando só essa parte de cima, tá? Então, assim, meu desenho não é um dos melhores, mas a ideia é essa, tá? Então, ele inicia aqui no cone azul e termina aqui nessa esfera de raio, raiz de 8. Aí, beleza, como é que a gente vai saber como varia o ρ? A gente vai fazer igual que a gente faz para o R em coordenadas polares. A gente vai analisar as equações. Então, dessa primeira equação aqui, substituindo z, x e y pelas coordenadas polares, a gente vai tirar aqui ρ cosseno de φ é igual a raiz de x ao quadrado, que fica ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Então, reorganizando tudo, fazendo as simplificações necessárias, como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, a gente tira que isso dá ρ cosseno de φ igual a ρ seno de φ. Ou seja, cosseno de φ é igual a seno de φ. E onde é que o cosseno e o seno são iguais? Quando o φ é π sobre 4. Então, da segunda equação, como eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é ρ ao quadrado, então eu tiro que ρ ao quadrado é igual a 8, então ρ é raiz de 8. Ou seja, isso é 2 raiz de 2, né? Então, eu tiro que o ρ varia de π sobre 4 até 2 raiz de 2. Então, isso vai ficar integral de 0 a 2π, que é a variação do θ, da integral de 0 a π sobre 4, que é a variação do ρ, e do φ, e aqui de π sobre 4 a 2 raiz de 2, que é a do ρ, né? Aqui a função é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Quando eu uso essas coordenadas esféricas, a gente já viu, já falei, tem lá no vídeo, dá ρ ao quadrado, vezes o módulo do jacobiano, que é ρ ao quadrado seno de φ, nesse caso, dρ dφ dθ. E aqui, para variar, eu deixo como exercício. Então, foi isso. Da unidade 1, tá aí tudo que a gente viu, mais ou menos, né? Desde da construção de integral dupla até a parte de mudança de variável de integral tripla. E estudem, a gente tem avaliação em breve. E qualquer coisa, como eu já falei em alguns momentos, é só me procurar para tirar a dúvida.